Oi! Hoje é a resenha do conto Urupês, de Monteiro Lobato, aqui do seu livro Urupês, aqui no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Vindo o público a bocejar de fato, já cético ante o crescimento desmantelado do ideal, cessou no mercado literário a procura de bugres homéricos, inúbias, tacapes, porés, piabas e virgens homéricas. Armas e heróis desandaram cabisbaixos, rumo ao porão onde se guardam os móveis fora de uso, saudoso museu de extintas pilhas elétricas que a seu tempo galvanizaram nervos. E lá acamam poeira cochichando reminiscências com a barba de Dom João de Castro, com as franquisques de Herculano, com os frades de Garrett e que tais. Assim começa Urupês, de Monteiro Lobato, que na verdade não é um conto aqui nessa coletânea de contos, mas sim um artigo que ele publicou no jornal Estado de São Paulo em 23 de dezembro de 1914, e que na verdade ele faz conexão com outro artigo que nós vimos no vídeo anterior, Velha Praga, que ele publicou cerca de um mês antes, em novembro do mesmo ano. E ele tem aqui a continuidade temática. Se antes lá ele falava do caboclo, aqui ele continua, e de uma forma até mais pesada se a gente for reparar bem. Relembrando um pouquinho, né? No outro artigo, Velha Praga, ele dava ao caboclo a culpa das grandes queimadas que assolavam lá o Vale da Mantiqueira. Isso é um desastre ali, até ecológico, que dava grandes prejuízos às plantações ali vizinhas. Ou seja, o fogo saía fora de controle, né? E Lobato botava a culpa principalmente nessa figura desse homem do campo, o caboclo, que por ignorância ele não sabia controlar aquela potência que é o fogo. Ele queimava ali o seu terraninho para o seu plantio mais ou menos, e a coisa se alastrava, passava para as outras terras e nada era possível de ser compensado, né? Como é que o governo ia processar um Zé Ninguém como um caboclo, né? E aqui em Urupês a gente tem um nome agora para esse caboclo, né? Monteiro Lobato o batiza de Jeca Tatu, que foi uma das grandes criações que ele fez em termos de personagem. De fato, a primeira vez que ele usa esse termo Jeca Tatu foi aqui nesse texto Urupês. Mas será que realmente a gente pode dizer que este artigo aqui é o mais do mesmo do anterior, porque fica remoendo a mesma coisa, fazendo as mesmas críticas? Bom, sim e não. Passado um mês da publicação lá daquele primeiro, a gente pode dizer com certeza que Lobato estava muito mais ciente do que ele queria dizer, principalmente por causa das repercussões. Vamos lembrar o contexto em que foi escrito lá o primeiro, o Velha Praga. Ele tinha 29 anos, o Monteiro Lobato, e herdou uma fazenda de seu avô. Literalmente, ele virou um proprietário rural de uma hora para outra, e que a gente pode lembrar que aconteceu muito aqui nos contos anteriores que a gente já viu aqui neste livro. Ou seja, ele se tornou aquilo que ele depois escreveu, né? Em forma de ficção. Mas de qualquer forma, assim que ele começou a tomar as rédeas ali da propriedade rural, ele conheceu esta figura do caboclo. Então, logo em seguida ele fez aquele primeiro artigo, Velha Praga, publicou, e quando foi exibido lá no jornal era destinado à sessão de cartas, né? Uma crítica. Mas o pessoal lá da redação achou que seria melhor deixar como um artigo bem destacado. Isso acabou fazendo com que ele ganhasse muita importância. Foi um texto muito criticado, prós e contras. Ou seja, se o objetivo do Lobato lá no primeiro era com certeza cutucar uma ferida aberta ali que ele percebeu, sim, isso de fato aconteceu, e quando ele fez esse segundo texto, Urupês, com certeza ele já tinha um pensamento mais consolidado sobre o assunto. Então não dá para dizer exatamente que é apenas o mais do mesmo, ele quer reafirmar tudo novamente, mas também com outros argumentos. Embora, por ser um texto maior, um pouco mais prolixo, você pense até que é igualzinho ao anterior. Na verdade, ele faz umas críticas diferentes. Ele expõe mais essa figura do Jeca Tatu, que agora temos um nome, né? O caboclo é representado por essa figura que ele criou. Na verdade, Jeca Tatu é um dos personagens mais famosos de Monteiro Lobato. E mais uma vez temos aqui como ele é definido como uma figura que não consegue
ser além daquilo, aquele fiapo de coisa, de existência do que ele é. Parece que o tempo todo o Lobato está desmerecendo o caboclo, mas pode ser que não. Ele está tentando talvez alertar a gente, ou o governo em si, que essas pessoas não podem ficar desfavorecidas à mercê do que elas são. Tem um trecho que ele cita aqui nesse texto, onde tudo que o caboclo sabe ele herdou do seu pai. E consequentemente ele não vai mudar nada disso e que fatalmente vai transferir para o filho tudo o que ele sabe. Quer dizer, na verdade ele não sabe é nada da vida. Ele não sabe existir. O caboclo é um urupês. Aliás, falando nisso, o que é um urupê? É um tipo de fungo que ataca árvores, também chamado de pau de orelha, pelo formato que ele fica quando ele floresce nos troncos das árvores. Mas quando é que esse fungo ataca a árvore? Bom, esse fungo se alimenta de matéria morta, ou seja, se ele aparece numa árvore, quer dizer que por dentro a árvore já está podre. E aí a gente pode pensar, interessante isso, mas então o que está podre? Se o caboclo é um urupê, é um pau de orelha, quem é o pau? Bom, o pau é o Brasil, né? Vamos lembrar que o Brasil, o nome vem da madeira pau-brasil. Ou seja, quando florescem os caboclos por todo o Brasil, quer dizer que quem está podre, na verdade, não é o caboclo. Quem está podre é o Brasil. Portanto, quando Monteiro Lobato bate muito na figura do caboclo, na verdade ele está batendo no Brasil inteiro. Ele não está culpando o que está acontecendo com o Brasil, na verdade, na figura do caboclo. É o contrário, né? O caboclo que é vítima do Brasil, num certo sentido também. Ou seja, é preciso fazer algo para mudar essa existência ali que significa nada, né? Na verdade, ele não está apontando uma causa, ele está apontando uma consequência. O que nós vemos, esse desleixo do caboclo para a sua própria existência, para o que está em volta dele, na verdade, é fruto de tudo que o Brasil faz acontecer nele. Ou seja, no fundo, esse artigo aqui, como também era lá o primeiro, ou talvez um pouco menos, talvez lá no primeiro ele ainda estava um pouco com raiva ainda de estar vivendo aquilo, né? Caiu uma herança na mão dele e ele sofre uma consequência de algo que ele conseguiu perceber lá em volta de sua propriedade. Mas aqui não, ele já tem mais consciência de que o caboclo em si, na verdade, é um mal que a própria sociedade vai produzindo aos poucos e ele, por si só, não consegue sair disso. É preciso de alguma ajuda. Porque, como ele diz ali lá no finalzinho do texto, ele apenas vive por viver. Não tem mais nenhuma serventia, né? Agora vamos combinar, né? Se você ver esses dois artigos isolados, ler eles sem tentar achar nenhuma conexão, você pode apenas achar que Monteiro Lobato está sendo apenas preconceituoso para a figura dos caboclos, quando na verdade não é, né? Talvez o primeiro, como eu comentei agora há pouco, mas com certeza o segundo não. Ele está sendo crítico ao Brasil inteiro. Ele não quer que o Brasil seja uma bela de uma porcaria. Não é porque tem uma parcela da sociedade que está errado, que está prejudicando as outras, que a gente deva esquecer e deixar com que tudo fique contaminado. É preciso corrigir as coisas. Na verdade, o tom que ele dá aqui ao Jeca Tatu, com o tempo, ao passar dos anos, ele foi amenizando um pouco e até invertendo talvez a situação, até valorizando um pouco a figura do Jeca Tatu. Principalmente nas campanhas sanitaristas, que ele se empenhou muito, o Monteiro Lobato, e ele ofereceu o seu personagem Jeca Tatu para ensinar o pessoal, os caboclos, a se protegerem, a se desenvolverem um pouco. Ou seja, a criatura inventada aqui pelo autor, o Jeca Tatu, não dominou ele, na verdade ele acabou ajudando depois. E mais curioso ainda, né? Porque a partir desses dois artigos, principalmente o anterior, o Velha Praga, foi que deu origem a todos os contos aqui contidos neste livro chamado Urupês, que na verdade tratam sempre do homem do campo, com exceção, claro, lá do primeiro texto, que era Os Faroleiros, que é uma história que se passa no litoral, né? Não tem nada a ver com o interior do Brasil. Mas enfim, podemos dizer que a temática, o que se vê lá, tem o mesmo tom, né?
E vale lembrar, né? Esses dois textos últimos aqui, esses dois artigos, tanto Velha Praga quanto Urupês, não constavam da primeira edição de Urupês. Só na segunda que ele resolveu colocar para fechar o livro. Ou seja, traduzindo, né? Urupês, ele não destoa dos contos que estão contidos aqui nesse livro. Na verdade, ele é um complemento e mais a matriz, né, que fez surgir todas aquelas histórias ali. Porque sim, Monteiro Lobato, quando herdou a fazenda, ele se tornou o próprio personagem lá daqueles outros contos. Ele literalmente viveu na pele tudo aquilo. Mas essas coisas a gente pode discutir depois na resenha que eu vou fazer aqui do livro Urupês. Porque sim, né, aqui acabamos o livro. Pois então, na semana que vem, com certeza, a resenha vai, acho que talvez esmiuçar um pouco mais, comparar um pouco, né, os outros textos aqui com esses dois artigos. O famoso apanhado geral de uma coletânea. Enfim, para Urupês de Monteiro Lobato, eu atribuo 4 asteriscos. Mas antes de terminar, deixa eu avisar, né? Semana que vem começa um novo livro aqui no projeto Contos do Meio-Dia, para substituir Urupês de Monteiro Lobato no seu pescoço, de Chimamanda Ngozi Adichie. Eu não preciso explicar qual é a relação de um livro para o outro, né? Aquela polêmica e tal, enfim. De qualquer forma, toda quarta-feira teremos uma resenha de um conto aqui dessa escritora nigeriana. E antes, nas quintas-feiras, resenhas de Morangos Mofados, de Caio Fernando Abreu. Claro, tudo isso aqui no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Enquanto esses vídeos não chegam, confira aqui do lado dicas de outras resenhas também do projeto. E até mais!